Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública AP número 72 de 2012. A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, Luiz Henrique Bassi, assessor da diretoria e presidente desta audiência. Frederico Rodrigues, à minha direita, superintendente de estudos de mercado da ANEEL 100. À minha esquerda, Karine Lira, procuradora federal junto à ANEEL. E à minha direita, na ponta, André Freire de Carvalho Venâncio, secretário da audiência. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL. Tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas por esta agência, uma vez que as opiniões apresentadas pela sociedade durante todo o período de contribuições e nesta própria reunião presencial são consideradas no processo, na análise do processo. Este momento tem como objetivo colher subsídios para o aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras associado à liquidação financeira do mercado de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Então, esta reunião seguirá os seguintes procedimentos. Uma apresentação da ANEEL, ser feita pelo superintendente da SEM, Dr. Frederico Rodrigues. Na sequência, teremos a manifestação dos expositores, inicialmente limitada a 5 minutos, mas, como eu estou vendo aqui na lista de expositores, serão 6 no total. Será permitido o acréscimo, né, nesse tempo para até 10 minutos. Caso necessário. Né? Então, terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno, né, para complementação de suas manifestações, ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. E o encerramento desta audiência pública está previsto para as 17h30. Passo, portanto, a palavra ao superintendente de estudos de mercado, Frederico Rodrigues, que fará uma apresentação sobre os aspectos relevantes da regulamentação que se inicia no momento. Boa tarde a todos. Essa apresentação aqui sobre garantias financeiras, acho que não é novidade para quase ninguém aqui, porque eu vi a lista de inscritos, são as principais associações de setor que estiveram presentes, participaram aí da elaboração desse trabalho. Nós lembramos que já há algum tempo a ANEEL e a CCE vem se empenhando em tentar melhorar, aprimorar aí as regras, os regulamentos concernentes aí à segurança das operações na Câmara. Nós temos uma audiência pública de desligamento que foi concluída, essa de garantias financeiras que esperamos que entre. É um arcabouço de regulamentos que a gente entende e pretende torne mais ágil e mais eficaz esse procedimento e dá mais segurança às operações. Só lembrando, no histórico de garantias financeiras, já em 2001 a ANEEL emitiu uma resolução 161 que estabelecia a primeira metodologia de cálculo, que a ideia era um fundo de reserva proporcional à previsão de consumo, e ele seria utilizado para eventuais inadimplências. Em 2006, a resolução 216 estabeleceu a metodologia que determinava aos agentes o aporte de garantias com base na média dos 3 últimas posições devedoras nos últimos 24 meses. E em 2008, nós alteramos para essa metodologia que está vigindo atualmente, que considera o mês já contabilizado, o mês de contabilização e as 4 liquidações a vir. No sistema atual, esse diagnóstico foi claramente identificado na proposta da CCE. O sistema atual não garante o mercado dos efeitos do mau comportamento dos agentes. Ou seja,
a falta de aporte de garantia financeira permite que o inadimplente continue operando no mercado. As garantias são calculadas com uma certa data no mês, né, e permite que sejam utilizadas formas de não aportar garantia e distorcer a posição do agente. Por exemplo, o registro de novos contratos pode ser feito depois do cálculo das garantias financeiras. Esses problemas, então, somente são verificados depois que ocorrem, né? Então, onde não há mais mecanismos para mitigar ou evitar esse dano financeiro. Na maior parte do caso, a gente constata as inadimplências são provocadas pelos agentes que não aportam as garantias, ou seja, o mecanismo não é bom, não é robusto para mitigar esses efeitos da inadimplência no mercado de curto prazo. Como agravante, os contratos desses agentes inadimplentes permanecem válidos até que eles sejam desligados da CCE, que hoje em dia ainda é um processo demorado, onde a ANEEL deve dar o de acordo para um agente ser desligado, é o que a gente está pretendendo mudar também, e com isso os débitos são ampliados e que são rateados, como se sabe, por todos os adimplentes do mercado. Então, a garantia financeira, hoje em dia, é praticamente um pré-pagamento da liquidação, alguns dias antes, e não é realmente uma garantia para as operações no âmbito da Câmara. Nós vamos ver num quadro aqui adiante, preparado pela CCE, que a garantia excede em até 4 vezes, às vezes, o valor da liquidação, e apenas uma parte dela é executável. E é este quadro aqui. Vou botar ele todos de uma vez. O vermelho aí é a garantia calculada, o verde é a garantia efetivamente constituída, o amarelo é a garantia executável, o azul é contabilizado e o resto é a contabilização não paga e sem garantia. Então a gente vê que os valores de aporte são, às vezes, normalmente 4 vezes maior do que a liquidação, de fato. Então, tem-se um volume de recursos enorme e que não cobre as reais necessidades aí, de garantia da liquidação. A proposta, então, que foi colocada em audiência pública, foi uma proposta, como ficou claro, conceitual, não tinha nenhum regulamento proposto, e prevê que cada agente da CCE deva ter o respaldo de uma instituição financeira para garantir as suas operações, até um limite operacional aí, que vai ser calculado conforme as regras aí a serem estabelecidas. Caso esse limite operacional, então, seja ultrapassado pelo agente, o registro de contrato desse vendedor vai ser suspenso até naquele limite que foi ultrapassado, e isso vai refletir também nos compradores. Essa proposta, então, essa figurinha, aquela amplamente conhecida, tem uma instituição financeira, uma conta garantidora, que a gente vai falar adiante, essa verificação do limite e as medidas preventivas, todos aí suportados pela regulamentação que tem que ser instituída. Então, as premissas gerais. O risco da inadimplência do agente vai ser avaliado, ou seja, sua capacidade de pagamento por instituições financeiras que possuem expertise para isso. Então, o setor elétrico deixa a CCE ou a ANEEL de tentar avaliar quem é que pode ou não pode pagar e o que pode pagar. Isso aí faz parte do ambiente do banco que estará, da instituição que estará por trás do agente. O comprador, então, compartilha o risco da inadimplência do vendedor no contrato bilateral. Os registros dos contratos terão eficácia para fins de contabilização apenas se estiverem dentro aí do limite operacional, se tiver garantia física ou contratos que o suportem. A outra premissa já foi falada, é a criação desse limite operacional para cada agente,
que é a faixa que ele pode operar. A ideia, então, que impedir novas operações que aumente a exposição dos agentes sem em situação que ele estiver violando o limite operacional deles. Não vai poder ser registrado esses contratos. Então, mensalmente, agentes com exposição no mercado superior ao seu limite terão os registros de seus contratos de venda considerados sem eficácia. O contrato permanece, mas ele não é utilizado para efeitos de contabilização. Nessa situação, para realizar novas operações, o agente aumenta o limite operacional ou aporta algum contrato, alguma coisa que dê suporte para ele. Lembrando que o valor do limite operacional não é divulgado aos demais agentes da CCE, é um dado de cada agente. O limite vai ser calculado com base no regulamento que a gente tem que fazer e colocar também em audiência pública. A ideia é que ele tem um limite de 12 meses, podendo ser aumentado a qualquer tempo, por decisão do próprio agente ou por determinação do regulamento. E ele tem que ser renovado anualmente com 3 meses de antecedência. Os bancos, por sua vez, garantidores, para reduzir esse limite, devem avisar a CCE com 3 meses de antecedência e serão responsáveis, então, pelo pagamento de 3 operações, a do mês vigente e as 2 subsequentes, tá, que é um prazo para que o agente possa buscar outra instituição, se aquela não desejar mais servir de suporte. Com relação à suspensão do registro dos contratos, como falado, caso a exposição seja superior ao limite, esse contrato terá o registro suspenso, de forma que a exposição do agente se iguale ao seu limite. A exposição, o não registro, digo, a suspensão, não implica o cancelamento do contrato, mas ele não vai ser considerado na contabilização. Para eventual suspensão, o critério a ser adotado vai ser o último que for colocado, vai ser o primeiro que vai ser suspenso o registro. E os contratos suspensos não vão ser considerados para efeito de lastro de nenhum dos agentes envolvidos. O comprador e o vendedor arcam com as penalidades decorrentes. Por fim, que foi colocado na audiência pública, prevê-se ainda uma terceira etapa, que isso foi discutido nas fases de discussão, nas reuniões que tivemos, e a proposta da CCE não contemplou isso nesta etapa, essa criação da conta garantidora, que ela tem mais o objetivo de redução do rateio de inadimplências, que ainda pode persistir, né, apesar de todas essas salvaguardas aí que a gente está colocando. Eu lembro que algumas dessas propostas que estão aí vieram das próprias associações, como compartilhamento de risco aí com o comprador dos contratos, e uma coisa que está prevista aí na nota técnica, que é já a possibilidade de suspensão do registro, tá, numa primeira etapa, ainda sem a implantação do limite operacional. Na nota técnica da SEM está uma proposta inicial de um cronograma, que a gente pretende fazer essa primeira etapa, que é já estabelecer o regulamento para possibilitar o não registro de contratos de agentes aí com problemas. Numa segunda etapa, a gente faz o regulamento aí, caso essa audiência tenha aquiescência da sociedade, fazer o regulamento já que vai prever o estabelecimento do limite operacional, como ele vai ser calculado, e a necessidade de ter essa instituição financeira bancando o agente, e também vai estabelecer certamente o prazo do início dessa eficácia desse novo regulamento, porque os agentes certamente vão ter que ter um tempo para se preparar. E essa conta garantidora aconteceria numa terceira etapa, caso se achasse, considerasse a necessidade realmente da instituição dela. Obrigado, eu acho que só isso.
agradeço o superintendente de Saúde e Mercado, doutor Frederico Rodrigues, né? E agora vamos ouvir e registrar as sugestões propostas dos expositores inscritos. Portanto, de imediato, dou a palavra para o primeiro expositor, o senhor Vitor Hugo Lazareski. Peço desculpas se não pronunciei o sobrenome corretamente. Da APINE. 10 minutos, ok? Boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes. Queria agradecer em nome da APINE a oportunidade por apresentar a visão da APINE com relação à AP 072, que trata da proposta de aprimoramento do mecanismo de garantia financeira que está sendo apresentado pela CCE. Bom, em primeiro lugar, a gente diz aqui nesse primeiro slide por que é importante para os associados da APINE a questão das garantias financeiras, porque, como credores típicos do processo de contabilização da CCE, essas empresas acabam arcando com a inadimplência do mercado, e esse gráfico já é conhecido de vocês, mostra a evolução da inadimplência nos anos de 2009 até 2012, chegando aí a ultrapassar 250 milhões de reais por mês, por contabilização. Nesse ano, 2012, nós já estamos avançando na casa aí dos 60 milhões de reais de inadimplência no sistema, no SIM. Então, daí a importância do peso da associação em relação à questão. De modo geral, a associação entende que o novo mecanismo de garantia proposto fortalece o mercado, então a posição é de apoio. Nós enxergamos a proposta sobre esse tripé, né? A questão da bilateralização dos riscos de exposição por meio da suspensão da eficácia do registro dos contratos bilaterais, como sendo positivo, fortalecendo o modelo. A melhoria da prevenção, capacidade de antecipação pela questão do limite operacional e monitoramento e medidas preventivas que estão sendo apresentadas. A proposta também traz maior robustez, mitiga a propagação dos problemas que são observados na comercialização da energia, através do papel das instituições financeiras que são trazidas para esse mecanismo. Entendemos aí a visão dos agentes que fazem parte da associação, que os prazos de implementação das etapas deveriam ser mais agressivos para atender às necessidades do setor, que são urgentes. Então, a proposta está apresentada em 3 etapas. A primeira, que traz a sistemática de suspensão, uma segunda, que traz a adoção do limite operacional, e uma terceira, que traz a criação da conta garantidora. Então, de um modo geral, os agentes entendem que fazem parte da associação da APINE, que esses 3 processos de audiência pública têm o mesmo objetivo e poderiam ser condensados para agilizar a implementação de um novo mecanismo que é urgente e muito importante. Existe, então, um receio de um período de transição muito longo, aumentando o risco de passivos judiciais que são observados. Outro ponto que foi levantado pelas empresas é a questão dos temas que encontram-se em andamento e que impactam diretamente na discussão sobre garantias. Então, do nosso entendimento, a questão da regulamentação, da alteração, né, da resolução normativa 265 de 98, que foi fruto de um processo de audiência pública número 023, que já foi encerrado em maio do ano passado, precisa de uma conclusão. O comercializador varejista também é uma questão que também carece de um tratamento e tem impacto na questão das garantias. Os processos de desligamento também, audiência 049, que foi encerrada em agosto, também os agentes entendem que precisaria ter uma conclusão para aprimorar as contribuições em relação à garantia. Também foram citadas a portaria 455, que muda a dinâmica de registro de contratos e de fechamento de operações, e a própria medida provisória 579, que apresenta a questão das cotas para as distribuidoras, né? Ainda assim, a proposta apresentada pela CCE, também na visão das empresas que analisaram o documento, a nota técnica,
carece ainda de maiores esclarecimentos para ser corretamente avaliada. Então, existem pontos ainda que a gente entende como cinza, né, que é a questão do percentual de ajuste que é citado para a verificação dos limites operacionais. O documento que foi disponibilizado não apresentou o que seria, como seria feito o cálculo do percentual do ajuste e ainda você vê aqui na descrição, por exemplo, do cálculo de revisão do limite operacional mínimo, pontos em aberto, como esse entre outros, né, que é colocado no cálculo. Entendemos também que empresas que vendem só energia no OCR, o documento também remete a um tratamento que seria dado posterior. Então, usinas em atraso que vendem energia só no OCR e que não compram contratos de reposição de lastro, como é que eles seriam tratados, né? Como é que você faria essa suspensão da eficácia do registro? Por último, também a questão mais recente, que veio da MP, que traz o tratamento das cotas de energia provenientes das renovações das concessões para as distribuidoras. Ou seja, o risco hidrológico, no caso, teria que ser garantido pelas distribuidoras, é uma dúvida que ficou quando a gente levantou e analisou os pontos da nota técnica disponibilizada. Aí, por fim, então é uma ideia de apresentar realmente só os pontos que foram discutidos. As críticas que ficaram foram em relação à divisão da proposta em etapas, e a gente entende que a primeira etapa, implementada de forma independente, ela é inócua, porque ela trata apenas de suspensão de registro e ajuste de contratos de agentes, e pelo texto que foi submetido, que já são inadimplentes. Então, né, dessa forma, a associação entende que, do jeito que está implementada a primeira etapa, para ser eficaz só para os agentes inadimplentes, ela não previne e manteria a problemática que se apresenta na metodologia atual. Então, a nossa ideia seria estender a questão da suspensão da eficácia dos registros dos contratos bilaterais, não só para agentes que já são inadimplentes, porque senão você já está propagando, você não está prevenindo a inadimplência, e você teria mecanismos de monitoramento na CCE que já existem hoje para fazer essa suspensão. Então, essa seria a primeira das considerações da associação. No segundo ponto, a gente entende que, por falta do detalhamento maior do funcionamento das etapas, existe a contribuição ela fica prejudicada em relação à metodologia proposta pelos pontos que estão aqui elencados. Primeiro, a conta garantidora, na nossa visão, existe a preocupação do custo que você vai agregar ao sistema, se ele não vai ficar excessivo, se ele não vai ficar também desproporcional. O procedimento de desligamento também, como eu já apresentei, que carece de uma conclusão, também é um ponto cinza, né? Questão da reposição do limite operacional, criando um efeito cascata. No documento que foi apresentado, existe a possibilidade de você suspender o registro de um contrato entre dois agentes, mas se nessa operação esse segundo agente comprador ele também vendeu essa energia para um terceiro agente, haveria um problema de cascata aí, porque o primeiro agente vendeu para o segundo, e quando esse contrato caiu por conta do limite operacional, o segundo agente que vendeu para um terceiro, ele também ficaria com um problema para fazer valer essa operação dele. Então, também é um ponto que ficou em dúvida. Ou seja, você pararia no primeiro limite, na primeira operação, você iria até a última operação, quais são os contratos que efetivamente perderiam eficácia, né? Outros pontos aí, período de vigência do limite, que hoje está 12 meses, né? Recálculo e renovação do limite, a gente também entende que poderia ser feito mês a mês. A questão da penalidade por falta de lastro também careceu de detalhamento na proposta, ou seja, o agente que tem o seu registro suspenso, ele fica penalizado ou não? E, de novo, isso vai até qual nível da operação? E, por último, encerrando, é fundamental que as instituições financeiras, para efeito da metodologia, sejam de primeira linha, e a metodologia também para a seleção dessas instituições também não foi codetalhada. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, ou esclarecimento, eu agradeço. Agradeço, Vitor Hugo. Tem algumas dúvidas, mas
o pedido de esclarecimentos, pelo roteiro aqui que eu pretendo seguir, diz que ao final da participação de todos os expositores. Então eu peço que permaneça aqui com a gente. Tá? Na sequência, chamo o Dr. Luiz Laércio Simões, representando a Abrage. Boa tarde, doutor Luiz Henrique, presidente desta audiência pública, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa dessa ANEEL, senhoras e senhores. Falarei em nome da Associação dos Geradores de Energia, a Abrage, trazendo as nossas contribuições nessa audiência pública presencial, porque já agradecemos a oportunidade à ANEEL. Bom, a ANEEL é bem feliz ao traçar o histórico da metodologia de aporte de garantias financeiras ao longo do tempo, desde o início da operação do MAI em 2000, quando a gente pode perceber que até a presente data, o que se trataram as sucessivas alterações eram simplesmente de cálculo, alterações na forma de cálculo do valor da garantia que deveria ser aportada por cada agente. O que se está discutindo agora é algo bem diferente, algo que realmente traz algumas alterações na essência da metodologia de aporte de garantia financeira e que, de uma forma geral, a Abrage vê com muito bons olhos e que pode trazer realmente uma segurança maior para as operações do mercado. Bom, enxergamos na proposta dois princípios básicos que estariam sendo alterados. A primeira é a questão do aporte ex ante da garantia, ou seja, a garantia passaria a ser uma obrigação, né, que teria que ser cumprida antes das operações dos agentes ou dos registros dos contratos dos agentes, o que por si só já é bem diferente do processo atual. E essa metodologia proposta, ela permite a suspensão de montantes contratados que impliquem exposição superior à coberta, ou seja, tal como numa bolsa de valores, por exemplo, o agente só pode operar se ele apresentar àquela instituição a garantia física, no caso, ou financeira para aquela operação. Já aqui, então, apresentamos a nossa primeira contribuição, que diz respeito a que a suspensão, ao ser prevista, ela deve contemplar e deve alcançar toda a cadeia de contratação, porque não deixamos de ter receio de que a suspensão de um contrato não deixe de gerar algum tipo de inadimplência do comprador. O comprador envolvido num contrato suspenso poderia ele, a partir dessa etapa da cadeia da transação comercial, não adimplir com sua obrigação. Então, a gente acha que uma primeira medida que poderia ser pensada e coerente com a lógica do processo novo é que, na medida do possível, nós sabemos que há limitações de tempo, o prazo para registro de contratos, mas a suspensão deve alcançar toda a cadeia de contratação de energia, desde o vendedor até o comprador, se ele vendeu energia para o seguinte e assim por diante. Bom, a questão da participação das instituições financeiras. Aqui a gente faz algumas perguntas que a gente gostaria de ver um pouquinho mais respondidas com um pouquinho mais de detalhe pela ANEEL e pela CCE, que é, observando as premissas da proposta, com as quais concordamos plenamente, quais sejam a garantia ex ante e a possibilidade de suspensão, onde efetivamente a participação das instituições financeiras enquanto agentes intermediárias agregará segurança ao mercado, porque sabemos, não temos a visão inicial de que não haveria custo. A nossa primeira percepção é que haveria custo, mas gostaríamos de saber dessa CCE, do agente proponente e da ANEEL, se efetivamente não haverá custo envolvido, porque, afinal de contas, as instituições financeiras estariam com uma função um pouco diferente da que elas têm hoje no mercado, e se efetivamente a participação dela agregaria
confiança e segurança ao mercado. Por quê? Porque se o próprio agente pode apresentar uma garantia financeira, uma modalidade que seja aprovada, prevista pela ANEEL, com liquidez razoável, tal como uma instituição financeira, por que a instituição financeira, com um eventual custo novo, poderia agregar segurança ao mercado? Então, isso são perguntas que a gente gostaria que fossem respondidas, até porque no contexto em que nos encontramos de MP 579, qualquer elevação de custo imposto ao mercado deve ser bem justificado e deve ser razoável para ser implementado. Bom, a questão da conta garantidora. A criação da conta garantidora, ela viria, eventualmente, numa terceira etapa, embora a CCE não tenha apresentado a proposição de sua instituição, não entendemos que realmente ela está agregando algo ao segmento, algo às operações. Ela estaria apenas, mais uma vez, agregando um custo perene, um custo permanente, não deixaria de ser uma espécie de um novo encargo setorial ou algo do tipo, que seria obrigatório a serem aportadas pelos agentes, sem entrar no mérito do problema. Então, mas diminui, a argumentação seria que o loss sharing diminui. Ok, mas eu estou pagando antes. Então, quer dizer, sem combater o mérito do problema, que a proposta em si da ANEEL, na sua primeira e segunda fase, combatem, ela estaria agregando um custo, na prática, alterando a regra de loss sharing, que hoje prevê o rateio da conta entre os credores. Com a criação da conta garantidora, se estariam transformando a regra de pagamento pelos credores para pagamento entre todos os agentes, de alguma forma de rateio qualquer. No nosso ver, essa seria uma implementação, uma medida que não agregaria valor, criaria um custo desnecessário ao sistema. A questão do limite operacional, a gente viu agora pela apresentação da ANEEL que esse assunto seria trazido também à audiência pública numa etapa posterior. Então, a gente aqui só antecipa alguma visão que a gente tem sobre alguns pontos que realmente merecem detalhes, um debate maior. Um deles é a questão dos geradores termoelétricos, CVU maior que zero, cujos limites operacionais iniciais na nota técnica da ANEEL, na proposta inicial da CCE/ANEEL, seria calculado com base numa expectativa de geração ou algo do tipo. Então, a gente observa que gerador termoelétrico não pode ser equiparado, por exemplo, a um comercializador que não possui ativo. Um gerador termoelétrico possui um ativo físico pelo qual investiu, se constitui no seu lastro. Ele não está vendendo, portanto, a descoberto, ele está vendendo totalmente coberto, amparado no seu lastro físico pelo qual ele investiu. Não há histórico de inadimplência de gerador em operação, de gerador termoelétrico em operação comercial. E o fato dele não estar gerando, simplesmente decorre da otimização do sistema, assim como as usinas do MRE geram acima de suas garantias físicas, também por operação do sistema, por otimização da operação do sistema. Portanto, entendemos que a exposição de um gerador termoelétrico para fins de cálculo do seu limite operacional deve ser considerado de forma diferente da dos comercializadores. Mas entendemos que esse é um tema que deve ser melhor debatido quando da audiência pública específica que tratar do tema. E, por fim, no que toca à implementação da primeira etapa, a gente entende que deve ser que a presente nota técnica, o presente trabalho, bom trabalho da ANEEL e da CCE, que ampara e subsidia essa nossa primeira audiência pública que trata do assunto, ele não tratou, a nota técnica não tratou exaustivamente, ou, na verdade, tratou muito pouco de como implementar a primeira etapa de forma isolada, como só incluir no novo processo de garantia financeira a suspensão do contrato sem tratar dos demais temas. Então, a gente fica um pouco inseguro de aprovar, vamos dizer assim, manifestar nossa concordância com uma implementação parcial de uma primeira etapa, sem que ela esteja devidamente detalhada para os agentes como ela seria implementada, porque a gente tem uma regra hoje de garantias financeiras, que
que prevê 6 meses de cálculo de aporte, como se daria, qual seria a regra para a suspensão de contratos? É simplesmente olhando a inadimplência para trás, não olhará a garantia financeira aportada para frente, se olhará alguma exposição financeira para frente? Então, a gente gostaria que isso fosse melhor discutido antes de se implementar essa primeira etapa, prevendo apenas a suspensão dos contratos. Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Agradeço ao representante da Abrage. Chamo agora o senhor Leonardo Landim, representante de Furnas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa e senhores da ANEEL e colegas. É um prazer estar aqui em nome de Furnas, né? Eu não vou nem me alongar muito, não vou trazer nada muito diferente do que os meus colegas anteriores já brilhantemente demonstrou. E queria reforçar, primeiro, agradecendo a ANEEL, e a ANEEL e a CCE, né? Achamos que a inadimplência realmente deixa o mercado um tanto quanto vulnerável. E todas as medidas que foram tratadas até agora vieram para tentar melhorar, mas efetivamente não houve, ainda fica um espaço, né, para a inadimplência. Então, como meu colega anterior, Luiz Laércio, falou, essa nova metodologia, né, não é um processo de cálculo, uma metodologia, ela tem, a gente enxerga 2 pontos bastante principais, né? A questão de trazer para ex ante o aporte das garantias, né? Então, cada agente deveria estar garantido para poder atuar no mercado, até pelo menos a etapa de validação desses registros do contrato. E a outra questão de só aceitar contratos que tenham ou lastro físico ou lastro financeiro para estar operando. Qualquer forma diferente dessa, os contratos não estariam válidos, né? Agora, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao custo, né? Hoje a gente tem várias modalidades de garantias financeiras que têm aí, imediatamente elas são acionadas e estão lá para ser cumpridas, né? Então, por que uma participação numa instituição financeira? De um certo modo, pode até facilitar, principalmente para a CCE, porque não estaria lá muito preocupada com essa questão de estar gerindo essa questão financeira, estar passando para a instituição financeira que realmente tem a expertise de verificar se o agente tem a capacidade ou não de pagar, mas que um outro processo de garantia que tenha uma liquidez bastante grande, que possa ser executado imediatamente, faria a mesma coisa e não agregaria custo. A questão da conta garantidora, a gente entende que seria mais um custo, lembrando nessa questão agora, né, que todas as empresas muito preocupadas com o nível de custo aumentado, precisando reduzir custo de qualquer forma, e qualquer tipo de custo pode prejudicar. E a conta garantidora estaria, a princípio, trazendo para ex ante também o rateio da inadimplência, que a mudança na regra do loss sharing, por exemplo, discutida em nova audiência pública e tal, já poderia cobrir isso plenamente. A outra preocupação que os expositores anteriores também mencionaram é a implementação dessa primeira etapa. A gente entende que necessitaria de um detalhamento completo também para a primeira etapa, de como seria todo o processo. Hoje, as regras, como já falaram também, né, mais uma vez, prevêem lá um cálculo com 6 meses de contabilização.
onde, por exemplo, o primeiro mês é o mês do mês em questão, né? E aonde que entraria? Qual que seria o critério de suspensão dos contratos? Quais grandezas seriam comparadas? Só depois de já ter efetivamente constatada a inadimplência? E como seria isso? E observadas as regras de hoje, também não haveria tempo, também dentro da regra já não está muito claro, mas como é que o comprador poderia, de uma certa forma, tentar mitigar essa questão? Ele teve o contrato suspenso, ele não teria tempo hábil para fazer nada. Tudo bem, entendemos e gostamos da questão da divisão, né, dessa responsabilidade entre os compradores e os vendedores. Mas deveria ser um pouco mais detalhada. E então, se tiver a implementação dessa primeira etapa sozinha, né, imediatamente, a gente entende que deveria ter uma audiência pública específica para determinar esses pontos. A outra questão é no cálculo do limite inicial e das exposições estimadas, um gerador termoelétrico, ele está sendo comparado com outros que não têm a mesma especificidade. Um gerador termoelétrico possui lá o seu ativo físico que lastreia a venda de energia. Ele tem uma garantia física calculada pela EPE a partir da otimização do sistema, com todas as regras vigentes e tudo mais. Quando ele não gera, é por conta dessa otimização do sistema. O PLD está lá elevado, ele não está gerando. Por outro lado, as hidrelétricas estão lá cumprindo o papel, né? No caso, o gerador termoelétrico, ele não comercializa, pelo menos normalmente não comercializa descoberto. Ele tem sempre um contrato que está lá, está vendendo o contrato, mas ele tem a garantia física calculada lá para ele. E tem o contrato, que na grande maioria das vezes, se for o caso, ele pode ser lá não contemplado, na contabilização em si. E a geração é complementar da hidrelétrica. Se uma termoelétrica não gera, a hidrelétrica está lá gerando e produzindo uma secundária, que não é considerado no cálculo dessa. Então, um portfólio diversificado, onde o agente tem lá geração térmica e geração hidráulica, talvez isso pudesse ser melhor olhado. A gente tem que tomar bastante cuidado na questão da portaria 455. Não, desculpa, isso era para outro play. Só voltando um pouquinho, eu não botei na apresentação, mas a implantação da primeira etapa, como o colega da PIN já falou, entra a portaria 455, que teria que ser bem olhada, porque altera totalmente esses prazos, e se implementada também sozinha, a gente entende que precisa também de um período de transição, porque um comprador, um vendedor, um comprador, o par precisa também saber como é que vai tratar a questão dos contratos numa eventual perda de validade. Bom, desculpa, eu acabei deixando essa parte que eu queria falar a mais para trás e voltei e perdi um pouquinho a questão da ordem. E voltando então à questão da operação térmica, só lembrando que aqui na nota técnica ainda fala que o limite operacional deve ser baseado no risco e não apenas na exposição. Então, você comparar a hidrelétrica pela geração, você está vendo só a exposição dela em si. E o risco dela bem menor do que só isso, né? Então, a gente entende que, de maneira similar à usina hidrelétrica, que também tem uma garantia física calculada, conforme também tem a termoelétrica, tem uma geração resultante de um processo de otimização, esses limites operacionais deva ser informado também pelo agente, assim como a exposição estimada dele com cálculo com base na garantia física para ele definida. Bom, é isso. Muito obrigado.
Agradeço ao senhor Leonardo Landim. Chamo agora o doutor Alexandre Lopes, da Bracel. Bom, boa tarde a todos, Bárcio, Frederico, senhores da mesa. Primeiramente, queria parabenizar a ANEEL e a CCE pela proposta que foi colocada em audiência pública, pelo espaço de discussão que a gente teve, tanto aqui quanto na CCE, para discutir essas propostas, e pela atuação da Câmara, em especial nas questões de mercado, no monitoramento do mercado e nas ações que vêm sendo tomadas para dar mais segurança ao mercado. Tem nosso total apoio. Aqui, inicialmente, eu vou pular essa parte do diagnóstico da situação atual, que é uma visão muito próxima aí ao que o Frederico já expôs. Um dos problemas que a gente identifica e que está sendo bem resolvido nessa primeira etapa é a questão do conceito de risco do mercado. Quer dizer, hoje o risco é multilateral, não importa muito de quem eu compre, essa eventual inadimplência ela vai para o mercado, não vai para a minha contraparte não sente essa necessidade de escolher bem, né, com quem negociar, você não tem esse estímulo hoje, e você tira uma fotografia para cálculo de garantias. O agente ele pode ainda aumentar a sua exposição depois de tirar dessa fotografia, e mesmo que o vendedor não aporte as garantias financeiras, esse contrato hoje vai para liquidação. E o processo de desligamento do agente ele só se inicia no segundo não aporte de garantias, que é algo também que já está sendo alterado aí a proposta da AP 49. Bom, então aqui resumindo o processo atual, você tem um período de registro de contratos na CCE. No meio desse período, o próximo ao fim, você tira uma fotografia da exposição dos agentes, mas o agente ainda tem um período de registro de contratos abertos. Com base nessa fotografia, pedido o aporte de garantia dos agentes. O aporte ele não é um pré-requisito para a contabilização, então, a menos que o agente já estivesse num processo de desligamento, fosse desligado esse contrato, ele vai para a contabilização e, consequentemente, para a liquidação financeira. Antes de eu chegar na nossa proposta, bem, aqui a proposta da ANEEL é implementar em 3 etapas, sendo a primeira etapa a questão da bilateralização do risco, já de aplicação imediata, o que tem o nosso apoio, e a segunda do conceito do limite operacional e a terceira da conta garantidora. Bem, na nossa visão, essa primeira etapa ela deve ser implementada o quanto antes. Isso vai trazer uma maior segurança para o mercado, uma educação para o mercado também de escolher bem sua contraparte. O único ponto que a gente teria de observação nessa primeira etapa, que inclusive vai ser minha apresentação aqui da frente, é a questão de você não deixar a primeira inadimplência ir para o mercado, ou seja, no primeiro no aporte de garantias você já aplicar um mecanismo de não encaminhar o contrato para a contabilização, e mesmo antes desse primeiro não aporte de garantias, de intensificar esse processo de monitoramento da CCE, de modo que se ela vislumbre ali, ou ela identifique alguma operação não convencional ou suspeita, ela já tenha mecanismos para atuar, assim como ela já tem hoje pela própria Convenção de Comercialização. Eu vou passar rapidamente aqui pela segunda e terceira etapa, e depois volto na primeira etapa, que como a gente ganhou uns minutos extras, dá tempo da gente explorar mais um pouco. Com relação ao limite operacional, nós somos favoráveis ao conceito, que é aquela ideia de você ter ficha para poder jogar, né? Como ocorre em todos os mercados, mas nós temos algumas preocupações. Primeiro, não foi detalhado como será esse acordo operacional, esse convênio com os bancos. Principalmente não foi especificado qual é o tipo de produto financeiro, qual é o produto financeiro que vai ser negociado. Vai ser algo como a gente tem hoje, uma carta garantia, vai ser um cheque especial, quer dizer, há uma preocupação muito grande. Nós vamos utilizar produtos financeiros que já são tradeados pelos bancos hoje, eu acho que isso é muito importante para reduzir o custo. Tem uma preocupação também com a efetiva competição entre os bancos, quer dizer, será que nós vamos ter números de bancos de primeira linha suficientes para ter essa efetiva competição entre os bancos e ter um custo de transação menor? E a simulação de custos da proposta também não foi apresentada, quer dizer, isso iria encarecer o mercado ou não? É claro que, se nós queremos segurança adicional ao mercado, eventualmente é de se esperar que tenha uma elevação de custo, mas isso tem que ser muito bem averiguado. Especificamente com relação à proposta, a gente tem aqui duas considerações. Uma em relação
Primeiro, na verdade, 3. Primeiro, em relação ao período do limite operacional, o que está sendo proposto é um limite de 12 meses, mas que na prática o banco com 3 meses ele pode abrir mão ele pode sair daquele limite, se o agente ficar inadimplente. Então, na prática, eu entendo que o limite proposto está sendo de 3 meses e não de 12. Porque se eu ficar inadimplente com o banco com 3 meses, ele pode deixar de ser o meu garantidor, digamos assim. E o que eu entendo que é adequado, 3 meses, você pega o M-1, o M e talvez o M+1. Então, fora desse horizonte, você já aparta também o contrato da liquidação. Então, talvez esteja bem adequado. Com relação à precificação das exposições, é uma observação, porque está sendo proposto utilizar a maior expectativa de PLD para os próximos 6 meses. E se a gente está tratando do limite que vai cobrir a exposição do agente no mês, devia ser a expectativa de PLD para o mês. Talvez com alguma margem de segurança, alguma coisa. E o terceiro ponto também, que não ficou bem claro na proposta, é porque no cálculo do limite operacional mínimo e do próprio limite operacional mensal, que vai ser comparado, ainda tem muitos parâmetros que estão simplesmente tidos como fator de ajuste, etc. E tem algumas coisas ali que talvez a gente precisasse detalhar mais um pouco. Então, acho que talvez isso ficasse para uma segunda etapa, mas sem perder de vista aí também o horizonte de implementação da proposta, que vai trazer mais segurança ao mercado. Em relação ao fundo garantidor, a gente entende que o mecanismo atual ele é ineficiente e diria até injusto, mas também é preciso detalhar melhor a proposta, principalmente a questão da simulação de custos. Bom, mas o que eu queria focar aqui nessa apresentação é a primeira etapa, que para nós é fundamental esse conceito do risco ele ser bilateral, ou seja, se eu decidir operar com o agente A e não com o agente B, ou comprar do agente A e não do agente B, um dos pontos que eu tenho que levar em consideração é o risco de crédito dessa contraparte, ou seja, será que eu estou escolhendo uma boa contraparte comercial? Isso é em qualquer mercado. E eu acho que no setor elétrico tem que ser assim também, até para evitar a possibilidade de manipulação de operações ou algo do tipo. Aqui eu queria trazer uma proposta, na verdade, lembrar a proposta que foi trazida pelas associações no ano passado, que ela trazia como conceito central essa questão da bilateralização do risco, uma proposta que foi desenvolvida no Grupo Técnico da Abracel, apresentada em nome das associações ao Ministério, ANEEL e CCE, no começo do segundo semestre do ano passado, uma proposta que teve apoio da Abracel, a PINE, a Brad, a Beólica, a Abragel, a Abragef e a Abrajet, e veio sendo aí discutida com a CCE e a própria ANEEL ao longo de 2011 e 2012. E que, na verdade, esse conceito é o que está na primeira etapa da proposta, com uma pequena alteração que seria você já permitir, no primeiro no aporte de garantias, aplicar esse mecanismo. E como que isso seria feito? Bom, a nossa proposta é trazer a fotografia para o aporte de garantias para após o período de registro de contratos. Então, em vez de você tirar a fotografia no 19º dia, como é hoje, e ainda poder registrar contratos, você tirar essa fotografia após o período de registro de contratos, tirar dessa fotografia, obviamente você vai exigir o aporte de garantias dos agentes, e aí seria incluída uma nova etapa, onde a CCE faria a validação daqueles contratos em que houve o aporte de garantias e só encaminharia para a contabilização aqueles contratos cujo o vendedor aportou a garantia. Na nossa proposta, esse conceito ele não se aplicaria em cascata, ou seja, se eu comprei de um agente que se tornou inadimplente, eu tenho que assumir esse risco. Então, naturalmente, também, aqui já pulando um pouco, mas eu deveria exigir garantias no meu contrato bilateral até que a CCE fizesse a validação desse contrato, após o período de aporte de garantias, e não somente hoje, como é só até o registro, né? E a gente entende que é um conceito que não demanda alterações no sistema da CCE, que seria de aplicação imediata, assim como a 437. E aqui um ponto importante, voltando, que é a autonomia da CCE para desligar os agentes, que é a proposta da P49, que também tem nosso total apoio. Então, aqui na nossa proposta, o comprador ele seria obrigado a assumir aquela exposição, digamos assim. Para isso, ele, obviamente, vai se proteger nas garantias bilaterais do contrato. E até porque, se a gente for estendendo a cascata, no final da conta, quem vai pagar essa conta é o consumidor, né? Porque, no final de qualquer cascata de contratos, vai ter um consumidor.
Então, aqui, tentando representar graficamente qual seria a nossa proposta de alteração, é claro que isso mexe nos prazos de contabilização e liquidação da CCE, mas aí eu até deixaria a cargo da CCE desenvolver a melhor forma de adequar esse calendário. O que pode ser feito tanto postergando o período de contabilização e liquidação, como antecipando o prazo para registro de contrato, que é o que já vai acontecer com a 455, então eu acho que esse calendário pode ser perfeitamente adequado. Então, a ideia, a verificação da exposição dos agentes seria uma etapa posterior à de registro de contratos, assim, e seria, aqui a gente está tentando manter a forma atual da CCE, apenas mudando essas etapas, mas sem mexer na metodologia da CCE hoje. E, após a tirada da fotografia, seria dado um prazo para os agentes aportar essas garantias, que passariam a ser um pré-requisito para considerar esse contrato na contabilização. A etapa de validação da CCE seria feita após o período de aporte de garantias, onde seriam encaminhados os contratos com garantia, com o respaldo físico, ou seja, garantia física para aquele mês, ou aporte de garantias financeiras, seriam contabilizados apenas contratos validados pela CCE e encaminhados para liquidação financeira. Então, o que a gente está tentando com nessa proposta, que a gente exatamente pegar essa primeira inadimplência do agente, esse primeiro não aporte de garantias, algo que acho que a CCE está de acordo, a gente já vem discutindo isso, essa proposta ela vem evoluindo com o tempo, e importante também ressaltar essa ação de monitoramento da CCE, ou seja, mesmo que antes de tirar a fotografia de aporte de garantias financeiras, que a CCE que seja incentivado, de acordo com as regras que já estão vigentes, que a CCE intensifique esse monitoramento para que se possa ter essa segurança, mesmo antes da inadimplência vir à tona. Obrigado por essas considerações. Agradeço o doutor Alexandre Lopes, falando pela Abracel, e agora convido o doutor Fernando Umbria, representando a Abrace. Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria então de iniciar dizendo que a Abrace está de acordo com as linhas gerais aí apresentadas nessa proposta. Naturalmente, há um conjunto ainda de elementos, de detalhes que precisam ser apresentados para que possam receber as devidas considerações e contribuições. Alguns pontos que eu gostaria de destacar de início é que a questão das medidas preventivas, na nossa visão, é determinante no aprimoramento da metodologia. Quer dizer, há que se realmente dar um foco especial num daqueles itens do tripé que sustentaria essa nova metodologia. Portanto, a questão do monitoramento dos agentes e das operações do mercado é fundamental. Um outro ponto de extrema relevância exatamente trata dos custos para a cobertura desses riscos, que, na nossa visão, não podem ser desproporcionais ao que seria razoável para as operações de mercado. Há uma preocupação muito grande da parte dos consumidores com relação aos custos que seriam agregados às operações nesse mercado de curto prazo. Talvez até, dependendo da situação, esses custos possam inviabilizar determinadas operações. Outro aspecto importante é a alocação dos riscos dos agentes deve considerar, em boa medida, as constatações que foram apresentadas na própria nota técnica que trata dessa audiência pública. E, nesse sentido, eu destaco uma dessas constatações que diz que os principais motivos das inadimplências são exatamente atrasos em entrada de operação e venda sem lastro.
Quer dizer, quando a gente olha esse tipo de constatação, a gente percebe que o grande problema das inadimplências hoje, na verdade, não está concentrado no segmento do consumo. Um outro ponto fundamental é a necessidade de outras medidas regulamentares, conforme é destacado na própria nota técnica, particularmente o aprimoramento da Resolução 265 e o aprimoramento do processo de desligamento de agente da CCE. Bem, eu vou rapidamente passar só pelos detalhes, alguns detalhes das etapas, fazendo algumas considerações em relação a elas. Relativamente à primeira etapa, a Brasa entende que talvez essa suspensão dos contratos possa ser modelada de tal forma que impeça a ocorrência da primeira inadimplência. Isso poderia ser feito no processo de verificação do balanço de recursos e requisitos, imediatamente após o período de registro e ajuste dos contratos. Quer dizer, no fundo, as questões acabam remetendo ao momento em que se fazem que se procedem essas atividades. Uma vez constatado o risco de exposição por parte de um agente e, naturalmente, assegurado um prazo mínimo para que seja feito o aporte da garantia financeira, procede-se, então, caso se verifique, a suspensão da eficácia do registro até que seja atingido o limite do lastro físico ou financeiro. Ainda que a nota técnica traga que o objetivo dessa primeira etapa seria permitir que se discuta essa nova metodologia, a gente entende que talvez pudesse focar um pouco mais também no processo de verificação das operações de mercado. Relativamente à segunda etapa, que seria exatamente a implementação do limite operacional e de uma instituição financeira para assegurar essas garantias. Bem, um ponto que nos chama a atenção é o seguinte: o limite operacional tem como objetivo garantir as operações dos agentes no mercado, ou seja, nada mais é do que uma garantia de mais longo prazo, vamos dizer assim. No entendimento da Brasa, quer dizer, as possibilidades hoje existentes, e aqui são citadas algumas, carta-fiança, títulos públicos federais, fundos de investimento, etc., poderiam permanecer válidas para o estabelecimento desse limite operacional. A gente não vê razão para que elas deixem de não serem mais consideradas. O aval de uma instituição financeira seria, portanto, uma nova opção para os agentes com dificuldades para aportar as garantias atualmente aceitas, ainda que, naturalmente, que agentes que tenham dificuldades dessa natureza, certamente também terão alguma dificuldade em obter o aval de uma instituição financeira, o que, no fundo, é o objetivo desse processo. Um outro ponto fundamental para agentes de consumo é que contratos de compra ou garantia física de usinas próprias, né, de agentes de consumo que, enfim, têm autoprodução, devem, de alguma maneira, ser considerados no limite operacional desse segmento. Da maneira com que isso está colocado na nota técnica, nos pareceu que haveria uma espécie de duplicidade de garantia aí de um mesmo agente que atua em dois segmentos distintos. Um outro ponto que chama atenção é o seguinte: trata da análise de ultrapassagem do limite operacional e da suspensão dos contratos, que seria feita após a fase de registro e ajuste, antes da contabilização. Chama atenção exatamente o fato da nota técnica mencionar que a CCE faria uma verificação diária de exposição dos agentes. Nessa linha, entende-se que talvez seja possível que novos registros só possam ser feitos ou deveriam estar condicionados
ao próprio limite operacional. Quer dizer, o próprio registro poderia ser já digamos, poderia estar dependente desse limite operacional. A questão da inexistência de dados e informações de instituições financeiras, e confesso que a expectativa é que hoje aqui talvez tivéssemos algum tipo de manifestação, me parece que não teremos, mas esperamos aí contribuições também das instituições financeiras nesse sentido, mas o fato é que não temos condições hoje de fazer qualquer tipo de simulação e avaliar os efeitos, basicamente custos, né, da proposta em análise. E essa é uma preocupação muito grande, como eu já destaquei inicialmente. Talvez, até chamando a atenção para uma outra audiência pública que está em andamento, haja oportunidade, já que serão feitas algumas etapas, para que essa audiência para que esse processo seja colocado no bojo da análise de impacto regulatório, né? Entendemos que essa pode ser um case importante aí para a agência. Por fim, a terceira etapa, aparentemente, naturalmente, guardadas as dificuldades de se compreender aí alguns detalhes que ainda não estão claramente estabelecidos, mas o entendimento é que, realmente, se forem ajustados esses mecanismos, o momento em que eles vão ocorrer, esses ajustes todos, se realmente forem implementados adequadamente, possivelmente a ocorrência de inadimplências ficará bastante restrita, né? Quer dizer, se reduzirá bastante a possibilidade que isso venha a ocorrer, e isso eventualmente tornará desnecessária a criação da conta garantidora, ainda que seja interessante que se discuta aí a sua criação. Um outro ponto que, enfim, a gente entende que poderia ser objeto também dessa terceira etapa, seria exatamente retomar um pouco os debates acerca dos certificados de energia, dizer, seus conceitos, características, funções que podem ter no mercado. Talvez seja uma oportunidade para recuperar um pouco isso e colocar isso num debate juntamente com a agência. Seria isso que eu teria a dizer. Obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Umbria, falando pela Abrace. Convido agora o senhor Marcelo Luiz Loureiro, representando a BIAP. Olá, boa tarde a todos. Eu começo a apresentação falando que os objetivos dessa audiência pública são nobres, nós concordamos com os objetivos, e achamos que a discussão em torno dos meios em como atender esses objetivos, essa discussão é importante e por isso agradecemos a realização dessa audiência pública. De fato, são necessárias, é necessária a adoção de medidas que visem dar maior segurança ao mercado, principalmente no momento da liquidação e evitando o mau comportamento de alguns agentes, seja de forma inadvertida ou não. Entretanto, esse formato de medidas, ela deve primar pela correta alocação de riscos e custos sem onerar os agentes adimplentes e sem trazer demasiados efeitos colaterais ao sistema. Bom, vou apresentar algumas observações e talvez temas para discussão
em relação à etapa de suspensão da eficácia dos registros. Tá? Assim como apresentado por outras entidades aqui, a proposta de suspensão da eficácia, nessa primeira etapa, ela resolve apenas uma parcela do problema. Ela evita que agentes inadimplentes aumentem as suas posições inadimplentes. Outra questão interessante relativa à suspensão da eficácia está na alocação de riscos ao consumidor. Isso levanta uma outra questão. Que informações os consumidores terão para avaliar a qualidade dos seus vendedores? O Alexandre Lopes falou da análise de risco de crédito. Tem outras análises que devem ser feitas. Quais as estratégias que os proponentes vendedores utilizam para gerir seus portfólios? Eventualmente, informações de limites operacionais e exposições possam ser informações importantes para que o comprador tome a decisão, escolha melhor o seu vendedor. Mas, de fato, é importante que ele tenha informações para fazê-lo. Não entendemos que a alocação direta do risco para ele, sem uma oportunidade de fato, avaliar a qualidade dos vendedores, seja um formato único e adequado. E também é importante observar que tudo isso vai levar a novas cláusulas e garantias contratuais. Que cláusulas e garantias são essas? Parece que ninguém discutiu até agora, mas é interessante ver que os proponentes, os compradores, vão exigir garantias de entrega de energia ou alguma forma de garantia desse gênero. E vendo que o risco fica agora ao consumidor e que pode existir um efeito dominó de suspensão de eficácia de registros, vai existir um efeito dominó também de garantias contratuais. Semana passada, no Infoliquidez, eu pude verificar que a rotatividade, o índice de rotatividade da energia no curto prazo é de 8 vezes. Então, tem 8 vezes energia circulando, que está gerando custos com garantias contratuais para atender, para suprir as necessidades do comprador. Tem algumas alternativas possíveis que a gente imaginou. Cálculo de exposições e aporte de novas garantias em tempo real. Isso possibilitaria o agente comprador identificar que o agente vendedor ele está com problemas de exposição no momento do registro do contrato. Quer dizer, isso seria como que a CCE desse um aval dizendo que ele está dentro dos limites e não a suspensão imediata. Quer dizer, isso também resolveria uma parte do problema, não todo. Nós imaginamos que a suspensão de contratos antigos possa ser um problema, principalmente contratos de longo prazo. Imaginamos que quanto mais de longo prazo, menor a probabilidade disso acontecer, mas é uma coisa que entendemos que deva ser evitada, porque traz muitos problemas. Deve existir naturalmente uma previsão de tempo para a readequação dos agentes vendedores. Isso possibilita que ele resolva problemas operacionais, pode resolver problemas de garantias, ele conversa com a instituição financeira, aporta mais garantias, ou até mesmo conversando com os compradores, buscando uma alternativa contratual. E assim como o Fernando Umbria falou, a gente pode retomar também o tema certificado de energia elétrica, que trazem por si só, pelo conceito, uma segurança ao mercado. Agora, em relação à etapa do limite operacional, é importante perceber que o limite operacional ele deve representar, a ideia dele, de fato, representa uma visão da possível exposição do agente. Nesse sentido, a gente precisa avaliar corretamente qual é essa possível exposição. Entendemos que essa possível exposição é baseada na diferença entre requisitos e recursos. Ela poderia ser uma equação igual para todos os agentes, tudo que foi consumido, tudo que foi vendido, menos tudo que foi gerado, menos tudo que foi comprado. Isso acabaria com a situação que foi mencionada dos agentes termoelétricos, porque eles, de fato, têm uma garantia. Acabaria também com um problema que a gente verificou para os autoprodutores, que
que são consumidores, basicamente consumidores, a atividade fim deles não é geração de energia elétrica, porém, por uma série de questões, inclusive a redução de riscos na comercialização, eles decidem investir em geração de energia elétrica. Então, é de se imaginar que a exposição deles não seja exatamente o consumo de energia dele, o consumo verificado no passado, mas sim o consumo menos a garantia física ou a geração de energia calculada de alguma forma. Isso não vem ao caso, mas é importante considerar, para os limites operacionais dos autoprodutores, que eles de fato têm lastro, eles têm elétrons, eles têm o físico. Não parece razoável deixar de considerar isso. E também entendemos que nessa audiência pública, vários critérios para o cálculo do limite operacional devem estar bem estabelecidos. O fator de ajuste, o formato de cálculo do PLD e esse tipo de parâmetros. Bom, a gente vê que existem outras medidas, que algumas estão acontecendo no momento, outras poderia haver uma discussão maior. Dizem respeito à rápida implantação das condições de desligamento dos agentes inadimplentes, que foi o tema da audiência pública 49. Entendemos que um maior monitoramento nas operações possa trazer um pouco mais de segurança ao mercado, que esse monitoramento seja feito em tempo real, se não for possível, após o horário do expediente. E, eventualmente, avaliar critérios para tornar mais rigorosa a entrada de participantes no mercado. O risco está associado a exposições no PLD, mas também em atitudes eventualmente inadequadas, que eventualmente podem ser barradas com critérios mais rigorosos. Bom, novamente agradeço a participação na audiência pública. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Inicialmente eu tinha dito que seriam 6 expositores, mas temos aqui um 7º expositor, então gostaria de chamar o Dr. Marcos Keller, falando em nome da Tractebel Energia. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Bastos, doutor Frederico, senhores da mesa. Trazer a visão da Tractebel sobre esse problema. Nós iniciamos o ano de 2011 com um nível de inadimplência no mercado superior a 50%. Estávamos lá no limite da operação do mercado. E com a edição da Resolução 437, a partir de abril de 2011, nós conseguimos paulatinamente trazer esse nível de inadimplência para níveis civilizados, níveis aceitáveis, até abaixo de 2%. O conceito que foi implementado na 437, já foi dito aqui exaustivamente, é esse conceito de que você só leva para a contabilização aqueles contratos que tenham um respaldo físico ou um respaldo financeiro. E é exatamente essa a proposta que está sendo discutida nessa audiência pública. Então, a nossa primeira observação é que nós concordamos integralmente com essa proposta. A gente acha que isso vai trazer segurança ao mercado, vai trazer maturidade ao mercado. E com o aumento recente que nós tivemos do nível de inadimplência, principalmente a partir do primeiro trimestre deste ano, do segundo trimestre desse ano, a gente também entende que essa proposta em audiência pública deveria ser implementada o mais rapidamente possível. Se não conseguirmos fazê-lo de maneira ótima, que fizemos de maneira precária. Mas ainda assim essa regra vai ser melhor do que aqui está. Temo que essa escalada que a gente teve recentemente na inadimplência pode avançar ainda mais nos próximos meses. É um risco que nós temos em mente. Então, nós concordamos com a proposta que está em audiência pública, na audiência pública 72. Somos favoráveis à implementação imediata da primeira proposta. Achamos que a decisão da ANEEL de separar os 3 principais conceitos
em audiências públicas diferentes é importante, porque permite a nós, agentes, discutirmos o impacto isoladamente, mas, em relação à primeira etapa, nós entendemos que esse conceito deve ser aplicado o mais rapidamente possível, exatamente por esse risco do aumento da escalada da inadimplência. Também somos favoráveis aos conceitos apresentados em relação à segunda e à terceira etapa. Claro que, da forma como foram apresentados, necessita de maior esclarecimento. A ANEEL já propôs a abertura de audiências públicas, vamos discuti-las, mas também para essas duas etapas, eu acho que as audiências públicas também podem começar na sequência. A gente não precisa, podemos trabalhar em paralelo, não precisamos esperar muito tempo para iniciar a discussão com a sociedade da segunda e da terceira etapa. Novamente, em relação à primeira etapa, já falei aqui que a bilateralização do risco, o mesmo conceito que a gente aplicou na 437, ele no nosso entendimento, extremamente salutar ao mercado. Por quê? Porque ele vai fazer com que as contrapartes analisem o risco mútuo. Isso vai levar com o tempo à maturidade do mercado. Entretanto, o mecanismo que a gente vai operacionalizar a partir dessa primeira etapa, ele tem que ser preventivo. Ele não tem que deixar inadimplências acontecerem. E a leitura que nós fizemos da proposta, especificamente da primeira etapa, ela permitiria a primeira inadimplência para, após isso, suspender os contratos. Nesse sentido, a gente entende que requer ajuste. O ideal seria evitar a primeira inadimplência. Antes mesmo da primeira liquidação, da primeira contabilização, se tivéssemos contratos que não estivessem lastreados físico-financeiramente, o ideal seria suspender esses contratos e não contabilizá-los. Eu acho que isso é possível. Na primeira conversa com a CCE, me parece que isso é possível mesmo na primeira etapa. Então, acho que a gente tem que perseguir esse objetivo, fazer esse ajuste na proposta que foi para a audiência pública. Em relação à segunda e terceira etapas, eu só quero deixar um comentário aqui em relação ao custo. Eu vi que alguns colegas que me antecederam estavam bastante preocupados em relação ao custo. Eu acho que, com certeza, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Não podemos aqui dar ok para alguma coisa que a gente não conhece plenamente. Isso vai ser debatido na audiência pública. Mas, na nossa opinião, o custo da inadimplência é muito maior do que o eventual custo dessa conta garantidora. Então, claro, vamos debater esse assunto em audiência pública, mas não vamos esquecer que hoje nós temos um custo, que é o custo do risco do mercado, o custo da inadimplência, que ele é bastante elevado. Por fim, existem outras ações que são complementares a essa audiência pública 72, que no nosso entendimento também trariam mais segurança para o mercado. Eu vou destacar aqui duas. A operacionalização da portaria 455, no nosso entendimento, o entendimento da Tractebel, o fim do registro ex post vai trazer mais segurança para o mercado, então acho que nós temos que começar a debater a operacionalização desse mecanismo. E o segundo ponto que gostaria de chamar a atenção e pedir a intensificação é do monitoramento de mercado por parte da CCE. A CCE tem que ter uma participação ativa nesse monitoramento do mercado, deve agir preventivamente quando visualizar algum risco de dano ao mercado e, obviamente, depois enviar caso a caso para a deliberação da ANEEL. Mas nosso entendimento, e principalmente enquanto a gente não conseguir implantar os resultados da audiência pública 72, a gente entende que a CCE tem que ser bastante ativa no monitoramento e na defesa do mercado. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Keller. Então, chegamos ao fim aqui que se refere à exposição daqueles que vieram com o intuito de explicitar, o que entende como adequado, enfim, e ajudar nessa implementação. Eu gostaria de fazer algumas observações. Fiz várias anotações aqui, espero não me perder nos meus papéis, nas minhas anotações. Essa é uma audiência pública um pouco diferente, digamos assim, do que a gente vem praticando, porque nesse primeiro momento o que a gente está discutindo é um conceito. É claro que discutir conceito, principalmente no que se refere ao nosso tema, garantias financeiras, tem uma complexidade associada e, portanto, toda vez que você
tenta avançar um pouco na questão, na avaliação dos conceitos que estão sendo sugeridos, propostos, vem a questão da implementação, da operacionalização, o que os engenheiros chamam assim, e a derivada primeira e a derivada segunda, porque o processo de contabilização não é simples, embora a gente quisesse que assim fosse. Então, de fato, há um certo prejuízo na discussão dos conceitos macro, diria assim, porque a gente sempre tenta avançar um pouco e começar a enxergar como seria operacionalizado, quais são os rebatimentos de determinada ação ou determinada norma. Eu queria registrar aqui, antes de passar, inclusive, a palavra para as considerações, tanto da Karine quanto do Frederico, tá? O que eu percebo aqui dos 7 expositores é uma adesão, é uma concordância com relação à proposta de suspensão do registro de contratos, ou seja, vincular o registro de contratos à observância de determinados requisitos. É o que foi feito ano passado, quando a ANEEL publicou a Resolução Normativa 437. Né? Até então a gente tinha aquele conceito, contrato registrado na CCE é contrato contabilizado. Inclusive eu lembro que no modelo de contrato da Abracel, existe o instituto do registro, por parte do agente vendedor, da validação e da entrega. Então, o contrato registrado, ele não necessariamente ele vai ser contabilizado. E a proposta é justamente criar esse instituto da validação. Se não forem observados alguns requisitos, e aí existe uma discussão que foi apontada aqui, sem implementação da etapa 2, que se refere à criação do limite operacional, qual seria o gatilho para promover a suspensão do registro de contratos? Mantida a atual metodologia de cálculo de garantias financeiras. O não aporte dessas garantias seria condição suficiente para promover a suspensão do registro de contratos? Quais são os critérios, quais contratos, assim, teriam seu contrato suspenso? A proposta inicial seria o último contrato registrado é aquele que seria escolhido para poder ajustar o que o agente tem de recurso com o que ele tem de requisitos. Então, é um outro aspecto também que a gente tem que discutir, a questão da seleção dos contratos que teriam seu registro suspenso, né, e o gatilho, né, para exercer esse mecanismo da suspensão dos contratos. Mas eu vi que existe uma concordância aqui com relação à implementação desse mecanismo. Um outro ponto também que foi bastante apontada a questão do monitoramento do mercado. Né? Inclusive, agora na CCE existe uma área com esse nome de monitoramento, o doutor Sérgio aqui presente, está liderando esse processo, certamente vão surgir aí bons frutos. Né? Também houve também uma colocação interessante, que assim, essa discussão sobre garantias financeiras, ela não anda sozinha, né? Tem outras questões sendo discutidas aqui na agência e que também afetam a questão da segurança do mercado, né? E aqui eu cito, então, a P23 de 2011, né, referente a aprimoramento da Resolução 265, que estabelece os critérios para a atuação do comercializador, a regulamentação da atividade do comercializador varejista, a regulamentação do processo de desligamento do agente da Câmara, né? E os mais recentes, a portaria MME 455, que trata da questão do registro de contratos, né? E a medida provisória 579, que estabelece a questão das cotas, e aí tem uma definição a respeito de como tratar essa energia que, em tese, vai para as distribuidoras e quais seriam as repercussões financeiras da alocação dessa energia para as distribuidoras. Lembrando que, nesse sentido, as distribuidoras passam a ser os agentes credores, assim, em potencial, né? Algo que eu vi o Vitor Hugo da Pini, o Keller da Tractbel destacando que os agentes, os geradores hidrelétricos, geralmente são os credores
típicos afetados. Agora, com essa criação das cotas, a gente também vai ter outros agentes, as distribuidoras, né, como potenciais credores afetados. Então, essa questão da conta garantidora passa a ter uma relevância maior. Né? É claro que foi feita observação praticamente por todos os expositores, né, com relação à necessidade de esclarecimentos em relação ao cálculo do limite operacional. Né, não é possível bater o martelo em relação à adesão a essa proposta sem conhecer previamente as condições de contorno, né, desse limite operacional. E aí vai uma discussão, além do fato de que seria trazida para o setor elétrico, né, a instituição financeira, com toda a sua expertise, existe talvez um dever de casa nosso aqui do setor elétrico de definir se nós vamos promover um tratamento diferenciado dos agentes. A Furnas e a Brad trouxeram aqui a questão do tratamento dos agentes dos geradores termoelétricos com custo variável unitário não nulo. Né? Se considera a garantia física, se considera a energia gerada, se considera uma estimativa de geração com base num despacho do operador, enfim. Então, talvez a gente tenha que fazer uma discussão. Isso já foi feito no passado, eu lembro em 2008, quando houve a alteração na metodologia de cálculo de garantias financeiras, se a gente faria um tratamento por tipo de agente. Agente por classe, agente por categoria, e até mesmo dos geradores por tipo de usina. Né? Geradores hidrelétricos dentro do MRE, geradores hidrelétricos fora do MRE, agentes termoelétricos com CVU nulo, geradores termoelétricos com CVU não nulo, enfim. Acho que a definição disso passa por uma discussão interna aqui digamos assim, do setor elétrico. Um outro ponto foi abordar também a questão que houve um certo prejuízo na audiência pública em virtude da ausência de detalhamento, aquilo que eu já pontuei, que toda vez que a gente inicia uma discussão dessa, a gente procura enxergar um pouco mais à frente, e essa tentativa de enxergar um pouco mais à frente encontrou alguns obstáculos, né, em função até mesmo do início, né, do escopo dessa proposta. Enfim, acho que são essas as observações que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, agradecer a participação de todos. Tá? Fica aqui, talvez, como eu vi muitas discussões a respeito e dúvidas a respeito do cálculo do limite operacional, talvez fosse interessante a criação de um grupo de trabalho envolvendo os técnicos da SEM, técnicos da CCE e os próprios agentes, representados ou não pelas associações, para discutir a derivada primeira dessa questão do limite operacional. Né? Quais são, o que vai ser levado em consideração, enfim, tentar avançar um pouquinho mais, né, nessa questão. Para, inclusive, visualizar melhor o que está sendo proposto, o que está sendo colocado e que tem condições de prosperar. Então, fica aqui como sugestão criar esse grupo de trabalho, estabelecer reuniões periódicas para poder avançar na implementação, na definição dos critérios para a definição do limite operacional. Inclusive envolver, eu gostaria de ter a presença na lista de expositores de alguém de banco, de alguma instituição financeira, porque inclusive foi pontuado na nota técnica a necessidade de verificar de fato se há interesse das instituições financeiras nesse produto, na oferta desse produto financeiro decorrente da proposta de criação do limite operacional. Então, algo que também deve se buscar. Enfim, são essas as minhas observações. Eu passo agora a palavra para o superintendente da SEM, Dr. Frederico Rodrigues. O Basso escreveu 4 páginas aí, as minhas são menores aqui. Só do que eu ouvi, alguns pontos eu queria destacar, são poucas coisas. Algumas associações manifestaram
certo receio com relação aos custos adicionais, quais seriam os custos. Então, eu quero lembrar aquele quadrinho que a gente mostrou, que hoje em dia tem garantias financeiras calculadas da ordem de 4 vezes a liquidação do mercado. Então já há custos para os agentes. O que se pretende, a aposta, eu creio, é uma redução desses custos. Isso foi um dos fatos motivadores aí da tentativa de alteração da metodologia de garantias financeiras. Não só a segurança, mas também porque os custos são grandes e não são alocados onde deveriam. O que talvez mude é quem paga esses custos hoje em dia. Que alguns agentes hoje em dia não aportam garantias e talvez tenham algum custo, e outros que aportam muito talvez diminuam. Com relação ao loss sharing, com essa introdução das cotas, eu não sei, isso já me passou pela cabeça, talvez de algumas pessoas, vai ter uma liquidação separada para as cotas, conforme determina o decreto. Então, a impressão é que alguns agentes que hoje em dia são credores naturais, eles deixarão de ser credores, porque eles vão estar numa liquidação só das cotas, ou seja, estarão vendendo só para as distribuidoras, o que deixará outros agentes que são credores que arquem com o maior custo de eventuais inadimplências. O Basso tocou aqui que poderiam ser distribuidores, e penso que não, que vai ser uma liquidação separada das cotas. Então, isso vai ter uma mudança que eu não sei dizer para que lado que vai. Com relação às propostas da primeira etapa, alguns manifestaram preocupação. Sim, vai ter, creio que é necessário uma nova audiência pública com um regulamento que vai ser apresentado. Então, esse regulamento vai ser colocado com os critérios, o Basso colocou aqui, uma das coisas básicas é como iniciar aí um processo aí de suspensão de registro, qual é o gatilho, o que vai dar o start para isso aí. Com relação à segunda etapa, o cálculo do limite operacional, de certa forma, hoje em dia, quando se calcula a garantia financeira, já se tem um método, assim, um critério para dizer o aporte de garantia financeira é de uma forma para um agente e é de outra. Um consumidor, um agente térmico. Eu lembro, na de 2008, o próprio Luiz Laércio, que, de novo, a mesma preocupação, ele pula quando os térmicos... é o problema. Já houve a mesma discussão, mas já temos, acho que, o embrião de como calcular o limite operacional. Hoje em dia, como é que eu calculo garantia financeira olhando para frente? Tem o do consumidor, tem do gerador, tem do comercializador. Outros agentes, a questão da inadimplência, só lembrando que nós tivemos uma primeira etapa de inadimplência em 2008, que o problema foi a venda sem lastro. Depois tivemos uma segunda etapa, que era o atraso, principalmente associados a contratos regulados, o atraso de entrada em operação. Isso aí a gente, de certa forma, resolveu com a resolução 437. E já naquela oportunidade, nós chegamos a colocar na audiência pública uma possibilidade de uma 437 para o ambiente livre. E a maioria das associações, eu me lembro, achou que era prematuro porque teria que haver uma maior discussão. Então, hoje em dia, eu acho que essa é a oportunidade, tem uma maior discussão, mas parece claro que, pelo menos na minha visão, que o operador de mercado tem que ter mecanismos para atuar de modo a prevenir, como vários falaram aqui, a primeira inadimplência. Não é para ter essa inadimplência. Se há alguma atuação fora do normal, eu acho que cabe ao operador do mercado cobrar do agente a forma de atuar, como ele vai atuar, se ele tem respaldo para suas vendas. Então, nós voltamos aí, acho que a 2011 nesse aspecto. Então, alguns até chamam essa suspensão do registro da 437 para o ACL.
nessa agora, nós estamos de novo na terceira etapa, que de novo o problema é a inadimplência e a venda sem lastro. Então é mais ou menos um ciclo que a gente tem que resolver isso aí. E aí alguns chamam as resoluções que ainda estão pendentes aí na ANEEL, ainda uma delas é a 265, que é o ingresso dos comercializadores, de novos comercializadores. Então, eu lembro que isso aí foi uma audiência pública e todos quase que estão aqui, eu acho que participaram, e havia e há um problema de como você coibir a entrada de um agente que você supostamente acha que ele não vai desempenhar bem seu papel no mercado. E todas as conclusões levam à necessidade de aporte de uma garantia financeira para ele operar, que eu acho que uma das ideias das instituições financeiras por trás dos agentes é isso. Então, se um agente quer operar, que ele opere, alguém avalia esse risco, e não somos nós do setor elétrico que vamos avaliar o risco disso aí. Então, essa parte da 265, que é como dar ingresso de um novo agente, talvez não seja o essencial. O essencial é que ele tenha uma garantia para suportar as suas vendas. Então, eu só queria finalizar dizendo que as próximas etapas certamente também serão discutidas, e a gente quer agilizar a primeira etapa, assim como a regulamentação da segunda etapa, ainda que essa possa ter que ter um tempo para implementação que é necessário para os agentes se adaptarem a essa nova metodologia. Mas pelo menos o regulamento, tanto para a primeira como a segunda, a gente quer colocar mais rapidamente possível em discussão e implementá-los. Já é uma determinação até da diretoria da ANEEL. Era isso que eu tinha a dizer. Ô Keller, a gente está querendo, nós estamos agora meio atarefados com essas cotas e essas coisas, mas a nossa ideia era bem rapidamente tentar finalizar essa primeira etapa, pelo menos apresentar uma proposta disso aí. A Karine, da Procuradoria Federal, me alertou que, em função da ausência, da inexistência de questões de cunho jurídico, que não, digamos assim, ela passa a palavra, né? Gostaria só de reforçar que essa audiência continua, né? O prazo para envio de contribuições vence, acho que no dia 19, ou seja, tem mais aí 11 dias. Eu chamo a atenção que essa é uma audiência interessante, porque a gente está discutindo o conceito, que quando a gente tem uma audiência que coloca em discussão uma norma ou uma regra de comercialização, os agentes posicionam, assim, favoravelmente ou contrários àquela proposta. Ou seja, são contribuições que definem o posicionamento da instituição que está contribuindo. E aqui, como é uma discussão de conceito, eu vi inclusive alguns pontos que foram colocados nas apresentações, que são questões para reflexão. Porque a gente ainda está no momento de definição digamos assim, da norma, né, a concepção do projeto. Então, contribuições que não demonstrem o posicionamento, mas que trazem apenas reflexão, nesse momento elas são também muito úteis. Então, portanto, estimulo a submissão de contribuições que têm esse caráter de reflexão. Chamar a atenção para determinado ponto, porque de fato não é um assunto simples. Tá? Então, feitas essas observações todas, voltando para o meu roteiro, quero aqui agradecer a todos, em meu nome, em nome do Dr. Julião Coelho, que estaria aqui, mas por um problema não pôde, espero ter conseguido representá-lo bem. Enfim, finalizando, agradecemos a presença de todos os senhores e as senhoras. Então, portanto, declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham todos uma boa noite. A gente seguiu o horário aí. Muito obrigado a todos, viu?